Olá, pessoal, boa noite a todos. Vocês estão bem? Bem-vindos à primeira aula, né? Que eu tive problemas. Eu não sei se o Beto conseguiu avisar. Eu, eu pedi para ele avisar, não sei como que estava a comunicação, porque o Beto também trabalha muito e tem muitas coisas. Vocês estão falando aqui no chat. Eu não consegui entrar no Teams semana passada. Não entrava e ficava em loop, e eu não sei, e pedi autenticação. Não consegui, eu tentei, reiniciei, instalei, desinstalei, foi um desespero. Mas eu consegui, com as gambiarras da vida, eu consegui. Pessoal, vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegar e a gente começa oficialmente, ok? 7h10, 19h10, começamos. Boa noite. Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui. Estou feliz. Eu vou desligar aqui o microfone e daqui a 10 minutos, não, 6 minutos a gente Boa noite, professora. Boa noite. A gente começa daqui uns 5 minutinhos para esperar o pessoal chegar. Tá bom. Já tem muita gente. Nossa, 12? Quanta gente, quanta alegria. Já já a gente começa.
Olá a todos e a todas. Bem-vindo a essa aula de engenharia de software. Quem está feliz aí, levanta a mão. Eu estou imaginando vocês levantando a mão. É isso aí, pessoal. Olha, é isso aí, é verdade. Gostei. Vou levantar também. Eu não tenho uma. Tenho mão para levantar. Eu também levantei. Eu estou feliz. Vamos lá, pessoal. Para quem me conhece, acho que alguns já devem me conhecer. Eu sou a professora Beronalda, ou Berô, ou professora, ou você, ou como vocês quiserem me chamar. Não me chamando de Nalda, tá tudo certo, tá tudo. E me chamando de Nalda, aí a gente se vai, como posso dizer, sabe aquele sentimento no coração? É melhor não, chamar de Beronalda. E eu vou dar engenharia de software para vocês. Na aula passada, acho que a maioria estava aqui presente, eu já comentei. Na aula passada, eu tive problema no Teams. Eu pedi para o Beto avisar, não sei se ele conseguiu, porque o Beto, no início do semestre, o Beto trabalha muito. Mas no início do semestre, no final, é quando ele trabalha mais do que muito. Ele trabalha muitíssimo, assim, de uma coisa absurda. Eu não sei se ele conseguiu avisar vocês, mas eu não consegui. Deu pane, deu bug, deu tudo. Tentei instalar, tentei reinstalar, mas enfim, depois eu fiz as gambiarras da vida e consegui conectar ao Teams e agora está tudo normal. Cenas como essas não irão se repetir, espero, né? Não, eu não vou prometer não, porque a internet no Brasil é uma bosta. É melhor não prometer. Então é isso. Então a gente vai estudar a primeira parte de engenharia de software aplicada aos jogos. Em outro semestre vocês vão ver a segunda parte. E o que é que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai estudar um pouco das metodologias, dos métodos, misturado com a história do software, junto com a história dos jogos, para entender como, no desenvolver da produção dos softwares, na produção dos jogos, foram criados métodos para aumentar a qualidade e o custo e o prazo. Hoje se fala muito que a engenharia... Deixa eu colocar aqui minha tela. Fala muito que... Pronto, vocês estão vendo o meu computador inteiro. Eu acho que eu já minimizei as coisas que são comprometedoras. Acho que só tem coisas profissionais, só tem coisas da aula. Então, qualidade e custo e prazo, sim, foi no começo do desenvolvimento dos primeiros sistemas, do desenvolvimento de software. Peraí, deixa eu pegar o carregador. Aqui, a bateria já... Isso sempre era um grande problema e sempre foi, e tem até hoje é um grande problema. Peraí, deixa eu colocar aqui o carregador. Está só 46%. Prontinho. E agora eu me perdi. Sim, eu estava falando da qualidade e do custos. E por que a gente estuda esses metodologias junto com a história? Eu estava falando que, junto com o caminho que o software fez, o caminho que os jogos fizeram também, do desenvolvimento de jogos, tiveram algumas experiências, alguns erros, alguns aprendizados. E nessa disciplina, a gente vai pegar esses aprendizados e entendê-los para poder entender como o software é desenvolvido hoje, como o jogo é desenvolvido hoje. Então, essa parte mais introdutória, mais histórica. Depois a gente vai utilizar alguns diagrama de uso, a gente vai ver análise de requisitos. Então, a gente vai ver todo o preparatório para poder colocar um produto no ar. Então, esse é o objetivo.
E como conteúdo, a gente vê essa parte de metodologias, métodos junto com a história, a gente vê caso de uso, que é um diagrama específico, a gente vê engenharia de requisitos, que é entender a necessidade, como colocar essa necessidade documentada, como aplicar, e a gente vai ver um pouco as metodologias existentes até a metodologia ágil, que é a última. Então, basicamente é isso. E no próximo semestre, se eu não estou enganada, eu não sei se tem professor, se é o Beto, se vê diagrama de classes, alguns diagramas mais específicos. Ok? Alguém com alguma dúvida? Mas fala aí, vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? Tem alguém com dificuldade, sem dificuldade? Suave na nave? Beleza na represa? De boa na lagoa? Alegria, tranquilo como esquilo. É isso aí, alegria. Tá um momento muito triste da nossa história, né? Mas a gente tem que manter pelo menos um pouquinho da alegria na aula ali, vai. E para mim, aprender é uma grande alegria. Para mim é. Eu gosto de estudar. Claro que tem umas coisas que são um saco, né? Que tem coisa que, até hoje eu não sei como eu fiz direito. Já que eu falei que eu fiz direito, eu sou formada em direito, mas também sou formada na área de informática. Tenho duas formações. E meu mestrado eu fiz juntando as duas áreas. Loucura, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar sobre o conteúdo? Perguntar alguma coisa, ou posso seguir e falar como é que a gente vai trabalhar? Vocês querem abrir o seu coração? Querem fazer a redação de férias aqui online, oral? Querem reclamar, querem elogiar, querem a FATEC, né? Porque a aula ainda não deu tempo. Não, vocês podem sim, porque a gente teve problema de comunicação, né? De boa? Então, tranquilo como um esquilo. Pronto, o conteúdo vai ser esse. Então, é um conteúdo simples, bem tranquilo. Essa disciplina, ela tem 4 aulas. Então, geralmente duas são mais teóricas para aprender os métodos, as metodologias, as teorias, e a segunda aula é prática. Então, não necessariamente, às vezes tem assunto que é maior, mas geralmente, como padrão, se, por exemplo, eu pegar as 4 disciplinas para algo teórico, então a próxima vai ser prática. É sempre assim, finalizo o assunto, não necessariamente vai coincidir duas teóricas, 2 práticas. Vai de acordo com o assunto. Tem assunto que é menorzinho, tem assunto que é maior, então pode ser que eu dou alguns minutos de aula teórica e já parto para a prática e assim vai levando. Mas, como padrão, vai ter teoria e prática. Essa é a nossa metodologia. Agora, vamos falar Então, falei do conteúdo, falei da metodologia. Oi. Desculpa cortar aí. Quando você fala de prática, a gente vai usar algum programa específico ou alguma coisa assim? Eu vou falar hoje da plataforma que a gente vai usar. Eu evito utilizar programa porque nem todo mundo tem pessoas que têm um computador, o computador é mais restrito, e depois não consegue instalar, problema de versão, não usa Linux, e eu assim, no laboratório, eu utilizaria os programas oficiais, os que a gente tem na FATEC, mas aqui eu vou utilizar um online. Eu já vou antecipar para vocês, já que vocês perguntaram, para essa disciplina eu vou utilizar essa plataforma aqui online, porque evita esses problemas de inúmeros computadores, tipos de computadores que vocês têm, e online já resolve isso, né? Basta ter internet, você pode... Eu não sei se funciona como é no celular, nunca testei, mas dá para se virar, ok? Obrigada pela pergunta. Beleza, valeu, professora. Alguém mais? Perguntas? Reclamações? Então, se quiserem já... Esse online, já que você falou, eu vou antecipar.
Esse Online Paradigma é uma plataforma, é um serviço de uma empresa e ele é muito interessante. Para você utilizar, você tem que entrar nesse endereço e tem que se inscrever. Aqui você pode, então, fazer o cadastro, aquela coisa de padrão. Então, você pode se inscrever também, autenticar através da conta do Google e da conta da FATEC, da Microsoft. Ou qualquer conta Microsoft. Eu vou entrar aqui porque eu já tinha... Eu fiz a autenticação pelo Google, então eu vou autenticar. O meu e-mail é Beronalda. Sou uma privilegiada. Então, aqui tem algumas coisas que eu já fiz. Essa é uma plataforma, ela é paga. Se vocês verificarem aqui no canto superior direito, tem alguns planos. Mas, logicamente, que a gente não vai utilizar as versões pagas. Quem quiser utilizar, pode utilizar, né? Para a empresa de vocês, para o projeto de vocês. Mas, para a aula, basta a versão free. Porque eu falo em inglês, né? A versão não paga. Então, aqui você pode criar diagramas. Tem vários tipos de diagramas, muitos tipos. Eu não consigo nem dizer quantos. Isso tudo é de diagramas, ó. Isso tudo são tipos de diagramas. E a gente vai fazer... E para procurar o diagrama, você pode procurar aqui no canto superior direito. Enfim, depois eu explico direito como funciona. A gente vai utilizar esse aqui, o uso de caso. Então, para a aula, alguns diagramas são pagos, outros são gratuitos. Para o que a gente vai utilizar na aula, a versão gratuita é suficiente. É só colocar o bonequinho aqui e olha que beleza. E já consegue conexão, mas na aula prática a gente já vai aprender. Eu conectei. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que eu sou perfeccionista. Ai, pronto, bonitinho. Então, depois eu falo com mais calma, só para vocês terem uma noção, a plataforma que a gente... E essa plataforma foi encontrada para não ter que instalar, porque isso dá muito BO. Eu aprendi a falar BO com meus sobrinhos. Eu falava problema, agora eu só falo BO. Vai dar muito BO. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora pode gravar a aula, por favor? Posso. Cadê? Me ajuda bastante, porque eu tô com 11% de bateria e tô na rua ainda. Beleza. Iniciar Obrigado. a gravação. Acho que foi, né? Ou foi? Não foi. Agora foi. Agora foi. Posso sim. Eu não sei como é que está a questão da gravação. No começo, a recomendação era não gravar porque os arquivos ficam muito pesados e não tem capacidade para todos, mas sempre que vocês pedirem, eu posso gravar, ok? Professora, aí, tipo... desculpa aí, Bruno, fala aí. Não, só agradecer mesmo. Tá tudo certo. Obrigado. Então, professora, aí além desse site que a gente vai usar, tipo, alguma linguagem de programação, alguma coisa assim, que vai... Não, que vai... na engenharia de software, a gente não vai utilizar dentro dela uma linguagem específica. Como a gente vai criar os diagramas, os modelos, na nossa disciplina, nessa disciplina não vai utilizar uma específica. A gente vai fazer modelos gerais que podem ser aplicados a qualquer linguagem. Ok? valeu. Mais alguém? Eu adoro aula participativa, que os alunos perguntam, eu acho isso tudo maravilhoso.
Vamos lá continuar, então, vocês já conheceram a plataforma, depois eu vou falar com mais calma, que foi muito corrido, e é isso. Então, eu falei do conteúdo, falei da metodologia, a ferramenta que a gente vai fazer, e as avaliações. As avaliações eu não sei como vai ficar com relação ao SMAUG. Eu sou uma adepta, sempre fui entusiasta do SMAUG. E eu tenho que entender, vai ter umas reuniões aí para entender como vai ser composta, se não vai, como é que vai ser. Eu acredito que a disciplina vai ter como uma das notas o SMAUG. Então, o SMAUG, aí depois eu vou passar um projeto para vocês, um projetinho final e provavelmente a P1 vai ser a apresentação desse projeto e a P2 vai ser o projeto escrito. Geralmente eu faço isso. Eu não costumo fazer prova porque eu acho que nada a ver, gente. Prova de marcar X, prova para decorar, eu acho que engenharia, computação é prática. Então aqui, geralmente eu faço prática. Esse trabalho eu faço em equipe, lógico. Quem quiser fazer um sozinho, sei lá, está muito inspirado, não consegue, sei lá. A gente tem que se adequar à realidade. Na realidade, muitas vezes a pessoa está trabalhando sozinho. Então, quem quiser fazer sozinho pode, também pode ser em grupo. Acredito que vocês já tenham um grupo de vocês, pode ser o grupo que vocês tenham formados. E se tiverem dificuldade, então eu posso ajudar, enfim. Beleza? Tranquilo, como esquilo. Aí os grupos, professora, pode ser de 5, porque o máximo do SMAUG é 5. Aí, no meu caso, o nosso grupo tem 5. Pode ser, sim. Pode ser, beleza. sim. Mas pode ser do SMAUG. É bom que seja do SMAUG, porque já aplica. Mas, assim, vamos ter flexibilidade, porque às vezes tem alguém que vem de fora, de transferência, às vezes. Então, qualquer coisa, eu sou muito de boa. Podem falar comigo. Pode ser o grupo que já tem, ok? Beleza, valeu. Só não pode grupo de 20, né? Aí não. Nem de 10, aí não. Mas os 5 tá razoável. Então, vamos lá. Já falei do conteúdo, já falei da metodologia, das avaliações, que vai ser um projeto prático e a apresentação desse projeto. Provavelmente o SMAUG vai também compor a nota, então vão ser 3. Provavelmente também vai ter peso. Quando eu preparar o plano de aula, aí a gente fala melhor sobre isso. Mas não se preocupe. Fazendo as atividades, assistindo às aulas, todo mundo tem uma grande chance de passar. Só não vai passar quem sumiu, né? Quem for aquele Gasparzinho que não entregou as atividades. Em falar no grande personagem Gasparzinho, como é que fica com relação às faltas? Gasparzinho é um grande personagem. Isso só fazendo um parêntese, eu acho o Gasparzinho muito interessante, porque antes, pelo menos na minha época, eu não sou tão assim, eu não sou jovem, sou novinha. Na época do Beto, vamos falar assim, de muitos professores, na minha também. Os desenhos eram mais conto de fadas, Mickey, Disneylândia, e a gente não se deparava muito com a questão dos medos, né, que as crianças têm, e temas importantes que elas se deparam, a morte. E Gasparzinho, ele fugiu dessa época, era um fantasma, um menino fantasma, então se podia falar sobre a morte. Agora não, agora tanto os jogos como os desenhos, a animação, ela fala muito do terror, então você pode se conectar às suas emoções, o terror, o medo. Tem o terror psicológico, que também é aplicado em jogos, enfim, só foi um parêntese aí para falar do Gaspar. Porque eu ia falar da chamada, acabei viajando na maionese. Essa é a característica dessa professora. É a professora que viaja na maionese. Essa sou eu. De vez em quando a gente vai lá, não sei, ligando uma coisa a outra,
e de repente faz todo sentido, e às vezes não, né? Às vezes é só porque eu sou distraída mesmo. Ok? Mas no momento está faltando energia elétrica. Eita, então vou sair por causa disso. Ok, Marcos, essa aula vai estar gravada, então o link acho que fica disponível. Se não ficar disponível, eu mando para vocês. Fiquem tranquilos. Com presença, eu sei dessas dificuldades. A professora teve dificuldade semana passada, então não se preocupem. De vez em quando eu vou fazer a chamada, mas não é para colocar falta. O objetivo é só para acompanhar quem está conseguindo, quem não está conseguindo, como é fazer um certo balanço. Então, de vez em quando eu vou fazer a chamada. Isso não significa que quando por exemplo, eu não consegui me conectar ou também não queria assistir, sei lá, estava cansada, sei lá, inúmeros motivos. O gato comeu o pendrive, o computador, o cachorro, né? Não é o gato não, o cachorro comeu o computador, sei lá quais são os motivos. Então, vocês podem... professora, você me deu falta? Você pode tirar tranquila, é só conversar comigo e não se preocupe com isso. Se preocupe em aprender, em se faltar, tentar ver perguntar para os colegas da turma o que deu e é isso. Tá ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Querem abrir o coração? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Vamos falar de engenharia de software. Essa aula é microfone aberto. Tudo que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Então, vamos lá, gente. Engenharia de software. É assim, essa aula já vai começando com o assunto, né? Então, vamos lá. Em sala de aula, eu sempre fazia uma outra dinâmica, a gente se conhecia melhor. Sobre conhecer melhor. Por que eu não liguei a câmera? Porque pelo motivo assim de acidente com meu notebook. Teve um acidente aquático na minha casa, inundou, sei lá como foi isso. Eu estava me mudando, não tinha móveis e o meu computador estava no chão porque eu não tinha móveis ainda. Aí meu computador ficou assim boiando na água, mas eu consegui. Esse computador que eu estou falando só danificou o teclado e a câmera. Aí por isso que vocês nunca vão ver minha beleza. Mas a minha foto está aí. Quem quiser abrir a câmera, quem quiser falar alguma coisa, está aí. Microfone aberto e também, se quiserem abrir a câmera, podem abrir. Não é muito recomendável porque algumas pessoas usam a aula no celular, né? Então, é muita banda, usam 3G, 4G. Então, mas, enfim, né? Se vocês quiserem ver a minha foto, tá aí, minha fotinha bonitinha, sorridente. É bom que eu fico sempre sorridente. Diferente da aula presencial, né? Você tá com mau humor, você quer disfarçar as evidências e não dá, né? Então, vamos lá. A engenharia de software. O que é essa engenharia de software? A engenharia de software é a primeira coisa que a gente tem que entender. Ela faz parte da ciência da computação. Então, jogos digitais faz parte da ciência da computação ou jogos digitais é uma área exclusiva? Eu entendo que eu entendo que jogos digitais é uma disciplina interdisciplinar, é uma área exclusiva, mas ela é multidisciplinar, que ela pega um pouquinho de várias áreas. Mas a engenharia faz parte como vocês lidam com computação, com programação, com projetos, com muitas coisas que fazem parte da computação, porque se chama jogos digitais, não jogos manuais. Então, é importante estudar engenharia para poder aplicar esses métodos, essas metodologias no que for aplicável em jogos. Então, o que é que ela faz?
ela se dedica à criação de teorias, sim, a gente vai ter parte teórica, de métodos e ferramentas. Então, uma das ferramentas que a gente vai utilizar é aquela que eu já passei, que é essa do Visual Paradigm. Quem sabe inglês aí é Paradigm. Alguma coisa aí. Então, a gente vai usar essa plataforma nas nossas aulas. E ferramentas, engenharia de software, não são só as ferramentas que fazem diagrama. Também pode ser, a gente vai utilizar o Word, a gente vai utilizar até um pedaço de papel. Não importa, o importante é que, a partir dessas ferramentas, a gente pode, e das teorias, a gente pode criar metodologias e passos para a criação do software e para o desenvolvimento do software com qualidade. Isso aqui é muito importante, porque quando esse conceito de métodos e metodologias e ferramenta para desenvolvimento do software de qualidade, esse conceito já diz um pouco o porquê a engenharia de software nasceu. Ela nasceu porque quando começou na história do desenvolvimento do software, na história do desenvolvimento dos jogos, as pessoas eles não tinham muitas metodologias, muitos métodos. Eles chegavam lá, codificavam, faziam e colocavam o projeto e não tinha muito a parte do planejamento, a parte de entendimento, o que é que o cliente quer, o que gostaria, a parte dos testes. Isso, nos primórdios do desenvolvimento, ele não existia. E também, o que é que isso quais as consequências disso? Eita, que agora o negócio de vez em quando emperra. E quais as consequências de não ter um planejamento, não ter testes, não utilizar ferramentas, não utilizar métodos de entendimento, o que é que o cliente quer, o que é possível fazer? Acontecia que muitos projetos, ele estourava ou no prazo, por exemplo, isso dá para fazer em 2 meses e dava 5 meses, 7 meses, 8 meses, e também no custo. Então, a engenharia de software nasceu justamente por causa de um problema, quando foi no início do desenvolvimento, que fazia com que alguns prazos e custos eles estourassem e, sobretudo, a qualidade. Aqui, quando se trata de jogos digitais, um acontecimento, um fato muito importante que nos faz entender muito o porquê e a importância da engenharia de software foi o jogo ET do Atari. Eu não sei, acho que vocês todos já conhecem. Esse jogo foi dito como o pior jogo do Atari, o que desencadeou a crise. Porque a Atari, no início dos anos 80, ela entrou em crise. Claro que não foi só culpa do ET. Vários foram os motivos. Um dos motivos é que a Atari ele fazia muito jogo. Ele fazia jogo de quantidade e em uma velocidade. Então, eles começaram a desenvolver vários jogos sem qualidades, sem estudar, sem pensar direito quais são as funcionalidades, o que é que o jogo vai fazer, a jogabilidade, como vai acontecer. Então, a qualidade foi caindo e o público começou a ficar cada vez mais frustrado com o jogo. Tinha jogos legais, como Pac-Man e outros, mas também tinham vários jogos, então ele foi um arsenal de jogos de má qualidade. E também, na história do Atari, do ET, a gente fala um pouco do prazo e do custo e como a falta de planejamento desencadeou toda essa crise desse console. Aqui eu vou passar um vídeo que explica mais ou menos como tudo aconteceu. Lenda da história dos videogames, que dizia que após o estrondoso e retumbante fracasso de vendas do jogo ET, a Atari enterrou milhões de cartuchos encalhados em um deserto do Novo México.
Mas apesar desta lenda ter sido confirmada, ainda restam muitos mitos sobre a crise de 1983, que, pelo que muitos acreditam, quase pôs fim ao mercado de games. Será que foi o ET o maior responsável pela queda da Atari dos videogames? E o que ficou mal contado nesta história? Entender o que realmente aconteceu é bastante complicado. Esse assunto até hoje é debatido em vários fóruns por aí. Rendeu diversos livros, documentários e até um filme do Angry Video Game Nerd. Então, para simplificar as coisas, vamos conhecer primeiro o principal acusado, o jogo ET. Em junho de 1982, chegou aos cinemas norte-americanos o filme dirigido por Steven Spielberg, que se tornou o maior conto de fadas da década. Nele, o menino Elliot, filho de pais separados numa época em que isso não era comum, encontra um alienígena que acabou ficando preso na Terra e precisa da ajuda do garoto para voltar para o seu planeta. ET Telefone Minha Casa. Eu acho que você conhece a história. A mistura de conto de fadas, ficção científica, drama e a trilha sonora matadora de John Williams transformou este filme num dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos. Ele gastou 10 milhões e meio de dólares para ser produzido e arrecadou até agora mais de 790 milhões. É um belo lucro. Quando o filme foi lançado, para aproveitar a febre do momento, a Atari comprou os direitos para fazer um jogo sobre o filme, mas queria que ele estivesse nas prateleiras até o Natal de 82 para impulsionar as vendas. Quem assumiu a empreitada foi Howard Scott Warshaw, produtor de Year's Revenge e Caçadores da Arca Perdida. E essa escolha não foi por acaso. O próprio Steven Spielberg pediu para que ele desenvolvesse o jogo, porque confiava no trabalho do cara. O problema é que para finalizar os outros jogos, ele demorou 6 e 7 meses. E para ET, ele teria apenas 2. Diferente de hoje em dia, em que a maioria dos jogos tem uma grande equipe de desenvolvimento. Ou seja, a gente já verificou aí a questão do prazo. Um jogo, geralmente eram 6 meses, e ele topou o desafio. Na Netflix, tem um documentário sobre games que especifica, ele dá vários depoimentos, e ele fala que trabalhava de manhã, à tarde e à noite, então foi prometido um prazo, e diante desse prazo, sem planejamento, ele chegou em casa com a proposta e começou a codificar o jogo sem planejamento, sem planejar como o jogo seria, o que o jogo teria, quais as funcionalidades, integrando com o filme. Então, ele simplesmente foi fazendo para poder cumprir esse prazo tão curto que ele nunca tinha feito antes. Com um monte de engines cheias de funções pré-programadas para agilizar o serviço, naquela época o pessoal trabalhava sozinho mesmo e tinha que escrever o jogo do zero. Para se ter uma ideia, nem BIOS o console tinha. Então coisas simples como o controle da imagem e do som tinham que ser programadas para cada jogo feito e usando linguagem de máquina. Mesmo sendo muito mais simples que os consoles modernos, até hoje, o Atari é considerado o console mais difícil que existe para ser programado. Foi essa bomba que o tal do Howard Scott tinha em mãos. Projetar um jogo super esperado numa plataforma complicada e num tempo ridículo. Acreditando no sucesso do jogo, a Atari produziu cerca de 5 milhões de cartuchos para serem vendidos naquele Natal. Investiu pesado. Ou seja, basta um tema fodástico, Eita, tá gravando, né? Vamos mudar. Basta um tema muito bom, basta computadores potentes, basta isso para exíguos programadores para um jogo ser de sucesso. A história do Atari, a história do ET e muitas histórias de desenvolvimento de software e de jogos hoje dizem que não. Na publicidade e todas as crianças dos Estados Unidos queriam telefonar para a casa do ET na TV da sala. Mas em vez disso, elas viram setas apontando para direções diferentes sem motivo algum e buracos para tudo que é lado. O resultado não podia ser mais catastrófico. ET não vendeu mal, conseguiu ainda tirar mais de 1,5 milhão de cartuchos da prateleira. E isso não é pouca coisa. Mas também tiveram milhares de relatos de pais reclamando que os filhos choraram enquanto tentavam jogar ele. Ninguém entendia nada do jogo. Não era nada parecido com o filme. Muitos queriam dinheiro de volta.
foi um dos piores natais que os Estados Unidos já teve. ET foi o último prego no caixão da Atari. E logo em seguida, veio a tal crise de 83. Os consumidores não acreditavam mais nos videogames. Ninguém queria comprar mais. As lojas tentavam se livrar de seus estoques fazendo liquidações malucas. E parecia que a moda dos videogames tinha acabado de vez. Essa é a história que muitos de nós conhecemos. Mas será que foi assim mesmo? Eu joguei ele no Atari quando era criança. Não entendi nada, mas logo em seguida troquei o... Alguém aqui já jogou ET? Boa noite, boa noite. Eu não, professor. Eu não tenho idade para... Já. Guilherme já, jogaço, né? Ele ficou na história como o pior jogo da história. Mas é um bode expiatório para uma época do desenvolvimento de games que não tinha planejamento, nem métodos, nem metodologias, muito menos para qualidade. Cartucho e continuei me divertindo com outra coisa. Claro que eu não peguei ele no lançamento. Afinal, no Brasil o Atari só começou a ser vendido oficialmente quando a coisa estava indo pro brejo lá fora. Então, nada disso afetou a gente de maneira alguma. Nesta minha revisita, eu continuei a não entender nada. Mas então, procurei na internet por scans do manual para aprender a jogar com as informações que o pessoal tinha na época, sem facs ou guias. E vi que o jogo é complexo pra caramba. Temos que usar o radar do ET para saber em que buraco temos que cair para achar as peças do telefone, que quando estiver completo, pode ser usado para ET telefone minha casa e chamar a nave espacial para ele ir embora. E então, o jogo recomeça com mais dificuldade. Tem dois tipos de inimigos que tentam capturar o alienígena. O cientista, que leva para outro lugar, e o agente de FBI. Isso tudo que ele está falando são os requisitos, de funcionalidade, faz parte do que a gente vai estudar nessa disciplina, que é o tópico de engenharia de requisitos. Dizer, o jogo faz isso, o jogador se movimenta dessa forma e por aí vai. E rouba as peças de telefone. O que o FBI quer com o telefone do ET, que é feito de tralhas e brinquedos, eu não sei. Mas isso nos atrasa, e a cada passo que damos, perdemos energia, que são esses números aí embaixo. Se isso zerar, é game over. Só que tem os doces que encontramos pelo mapa, que podem ser usados para algumas coisas, como recuperar um pouco da energia ou chamar o Elliot para dar uma voadora nos agentes que tentam pegar o ET. Não é bem isso que acontece, mas deve ser algo do tipo: como um menininho consegue botar um agente do arquivo X para correr? Esse ícone na parte de cima indica o que podemos fazer na tela em que estamos. Uma coisa também que a gente vai ver nessa disciplina, dentro de engenharia de software, é que a gente tem que adequar, tem que ter o jogo, ele tem que ter um público-alvo. Não quer dizer que só esse pessoal vai jogar, mas ele é direcionado para esse público-alvo. E muito dessas pessoas que jogavam, acho que eles nem sabiam quem era a maioria, eram crianças. Então, se tratava de um jogo muito complexo e que crianças não gostavam. Quando aparece uma interrogação, quer dizer que tem uma peça do telefone em algum dos buracos. E temos que usar o radar do ET para saber onde está. A seta indica para que lugar vamos quando usamos o teleporte. Se estiver apontando para cima e apertamos o botão, vamos imediatamente para a tela que está acima da nossa. Lendo o manual com bastante atenção, dá para entender o jogo sim. Mas o problema é que pouca gente lê o manual de um jogo, ainda mais naquela época em que tudo o que fazíamos era apertar o único botão que tem no controle do Atari para atirar em seja lá o que estiver se movendo na tela. Ou seja, o jogo não é nada intuitivo. E isso, naquela época, foi um baita tiro no pé. Mesmo assim, tem gente que jura que este jogo é bom. E alguns até falam que ele é à frente do seu tempo. O jogo é bom? Putz, de jeito nenhum. Ele tem uma coleção enorme de bugs e coisas mal planejadas que irritam até dizer chega. Muitas vezes, ao passar de uma tela para outra, caímos num buraco sem nem o ver. Se usarmos o teleporte, também tem grandes chances de cairmos num buraco. Só de passar do lado de um buraco, já caímos no buraco. E para piorar, para sair do buraco,
tem que ser do jeito certo. Senão, caímos no buraco de novo. E isso também tem a ver com a nossa disciplina que a gente vai estudar, que é o esforço, que é a usabilidade, que sobretudo a questão da usabilidade, porque quando a gente faz um software ou um jogo, a gente tem que ver os requisitos funcionais, como ele vai funcionar, como o jogador vai se movimentar, e os não funcionais. Ele vai para que tipo de dispositivo? Ele tem usabilidade? Ele é proibido por lei? Então, tem várias questões que têm que ser avaliadas. Eu sei que falei buraco um monte de vezes aí, mas boa parte do problema do jogo se resume a eles mesmo. Mas não todos. Os inimigos têm a mania de cruzar a tela em cima da gente, nos capturando ou levando partes do telefone sem nem dar chance para nós escaparmos. Além deles serem super rápidos e difíceis de despistar. Aliás, por que eles conseguem passar em cima do buraco sem cair neles? Eu sei que tem gente que gosta desse jogo, mas para as outras 99,9% das pessoas que o jogaram tiveram uma experiência de desespero e agonia. Quase todos esses problemas. Então, vocês não querem provocar no público de vocês desespero e agonia, vocês querem produzir um software de qualidade, um jogo de qualidade. Então, essa é a aula. Espero, né? É melhor não criar expectativa. A professora ensinou, mas a gente vai aprender a fazer isso. Então, e o que é esse software de qualidade? A gente falou tanto de qualidade, a questão... Vários jogos tá muito ligado à qualidade. Um software de qualidade é aquele que possui funcionalidades requeridas pelo usuário, sendo ele fácil de manter, seguro, eficiente e fácil de usar. Então, não adianta fazer um jogo que as pessoas não conseguem, que as pessoas sofrem, que as pessoas choram, que as pessoas xingam. Então, quando você vai fazer um jogo, vocês têm que evitar exatamente isso, esse tipo de reação que o público teve com o ET e que até hoje pode ter com os jogos. O ET só foi um bode expiatório, né? Se eu fizer um jogo igual ao do ET Atari, já está ótimo. Não, vocês vão fazer. Nossa, eu confio muito em vocês, gente. Vocês fazem cada coisa que eu fico de boca aberta. Um passo a passo. Ok. Então, software de qualidade é isso. Que é bom, é agradável, é fácil de usar, é fácil de jogar. Isso não quer dizer que é um jogo simples. Porque pode ser simples. Sora? Oi? Desculpa te cortar, mas você falou que a gente não quer dar agonia e não sei o que, né, para o público. Mas existem algumas exceções, né? Por exemplo, Flappy Bird e Cat Mario são dois jogos que quando você vai jogar, na verdade, você só passa raiva e fizeram sucesso, né? Sim. Mas isso provavelmente pode, não sei, pode ter sido pensado, pode ter sido um plano e ter acontecido outro. Mas o que eu falo de agonia é no sentido, eu acho que eu posso dizer, é no sentido de usabilidade e jogabilidade, no sentido que quando você nunca sai de uma fase, mas esse deu muito certo, qual era o problema desse? Então, pior que Cat Mario tem uma jogabilidade meio que ruim, né? E Flappy Bird também, aqueles caninhos lá. É que assim, na verdade, eu acho que o propósito do Cat Mario, na verdade, é te deixar com raiva mesmo, entendeu? Porque é um jogo troll. Aí já o Flappy Bird, eu não sei qual que foi o propósito, mas caiu no gosto do público na época. E complementando também, professora, tem um jogo que ele é muito famoso, que é Silent Hill. A jogabilidade dele ela é feita para ser ruim, para passar uma imersão maior para a pessoa, porque é um jogo de terror. Então, quando eles desenvolveram, eles fizeram uma jogabilidade horrível, onde a pessoa, quando ela vai atirar, ela erra tudo, que ela não corre direito, para a pessoa ter essa agonia e passar mais medo. E ele vendeu bastante. Não, por isso que eu disse que a agonia não é a palavra necessária, porque os jogos de ação são agonias, né? Quando você tenta, morre, faz parte até da motivação.
O Alex falou assim, trazer frustração por querer é uma coisa, sem querer é outra, é verdade. Depende muito do escopo, do planejamento, do público, mas a frustração que a gente está falando aqui é aquela que gera um resultado ruim para a empresa e para o nome da empresa. Então, é evitar esse caminho. Se a frustração faz parte dos jogos e a questão da agonia, o importante é que ele seja, não necessariamente de qualidade, mas que ele não seja descartado. O Cyberpunk traz exatamente, né? Aquela adrenalina, aquele jogo com adrenalina. Isso é muito importante que vocês estão falando. Por quê? Porque... não, senhora, ele falou Cyberpunk, e o Cyberpunk, na verdade não foi o que era esperado, entendeu? Entendi. Então, foi muito bom e inteligente esse comentário, porque a gente sempre vem repetindo as coisas que estão no livro, que a gente tem que ter qualidade, e, na verdade, se a gente for ver esse paradigma aqui, esse conceito, por exemplo, é um conceito que eu questiono. O objetivo da engenharia do software, desenvolvimento do software, desenvolver um software de qualidade dentro do prazo e do custo, não necessariamente. Às vezes, o objetivo é que ele seja fácil de usar, ou então que ele seja alegre, ou então que dê outras emoções. Por se tratar de arte, trabalhar com as emoções. Claro que o básico é ter qualidade dentro do prazo, do custo previsto, mas eu acho esse conceito, que é um conceito que vem lá da engenharia de 40 anos atrás, e eu gostei muito do comentário que a gente pode reelaborar e reconstruir os conceitos. Então, quer dizer que, e se eu não fizer tem jogos que não são de qualidade de propósito, para serem famosos. Então, esse conceito ele tem que ser mudado. E é interessante que quando eu leio esse slide, eu sempre penso nisso. Nossa, esse conceito está começando a ficar obsoleto. E o comentário que vocês fizeram, ele só confirma o que eu acho. Beleza, gente? Vamos seguir? A gente falou de qualidade. E quais são as áreas de aplicação do software? Tem vários tipos de softwares. Tem aquele básico, que serve para o que a gente usa no dia a dia, compilador, sistema operacional, Windows, editores de textos, planilhas, etc. Tem aquele software de tempo real, que fica controlando o tráfego de mensagens, o tráfego da rede, o tráfego de voo, assim, de trânsito. Existem softwares comerciais, empresariais, com folha de pagamento, estoque, científico de engenharia, que são aqueles, por exemplo, o MATLAB e aquele outro R, que são para estatísticos, são utilizados muito para processamento de dados. Tem aqueles embutido embarcado, às vezes o computador não é naquela forma de monitor, às vezes ele está embutido e o objetivo dele, através de comandos de linguagens, é executar algum tipo de ação mecânica ou virtual. E um bom exemplo são o embutido ou embarcado, são aqueles que controlam o combustível, porque sempre, até em geladeira hoje tem software, em TV tem software, em carro tem software, e muitas vezes ele é embarcado, não tem uma tela, não tem um teclado, mas ele está dentro para que ele possa fazer o gerenciamento da parte elétrica e eletrônica do carro. Tem os computadores pessoais. Eu sempre acho que a engenharia de software está meio obsoleto. E a área de inteligência artificial. E por que surgiu a engenharia de software? Surgiu por causa da crise do software, que no começo a gente viu que antes
se começavam já a programar e não tinha muito planejamento. Até que teve muitas quebras de prazo e de custo, de orçamento, se pensava que custava um X e depois tinha que contratar mais gente, depois dava prejuízo, depois dava... E isso é até hoje. Eu trabalhei em empresa de tecnologia, isso né, até hoje, só que elas são mitigadas, elas são diminuídas, esses problemas de prazo, custo, escopo, são minimizados através da engenharia e do planejamento e do acompanhamento do antes, do desenvolvimento e do acompanhamento do software. Ok? Então, um dos motivos também para a engenharia de software surgir foram alguns mitos que começaram a surgir na área. E você vê, alguns mitos existem até hoje. Por exemplo, os mitos administrativos. A gente já tem procedimentos e processos, então vai dar tudo certo. Isso significa que basta você... a gente aqui aplica... o desenvolvimento ágil. Aqui a gente aplica metodologia X, Y. Isso não é suficiente para poder fazer um software de qualidade e um software bom. Também um dos mitos que existia do software é que bastava você também ter supercomputadores. Vou comprar como aquele iMac do Felipe Neto. Ele comprou um iMac de 40 mil recentemente. Não é tão recentemente, tem uns meses. De 40 mil reais o computador dele custa. Isso é suficiente para o sucesso, para que o produto de vocês tenha um sucesso e ocorra tudo bem? Não é suficiente, porque existem vários outros problemas que podem surgir no desenvolvimento. Aí tem a questão do cronograma. Se o cronograma atrasar, a gente contrata mais gente também. Não é assim. Outros mitos também, no decorrer da história do desenvolvimento do software, acontece da parte do cliente. Sabe aquela coisa? Mexe, coloca só um botão, coloca só mais uma fase. Então, nem sempre as mudanças são fáceis. E a engenharia de software ele também tem se preocupado com a questão da mudança, como fazer a mudança, em que momento, se é na primeira fase, na última fase ou em todo o desenvolvimento. Então, a gente vai estudar algumas metodologias que falam... No começo não se falava sobre as mudanças, mas depois a gente vai ver que as mudanças elas têm que ser planejadas, elas têm que ser como que chama? Colocadas no papel, formalizadas, e não é bem assim. Ok? E mitos profissionais, programa funcionando é trabalho completo, nem sempre, né? Às vezes, vamos pegar o exemplo da Microsoft. Muitas vezes o programa está funcionando, ele é lançado, mas ele não está completo. Mas por quê? Porque isso faz parte da cultura da empresa. Porque a Microsoft, ela, enquanto cultura empresarial, ela quer expansão, ela quer chegar em todo mundo da parte do planeta. Então, ela faz algo mais rápido, ela nem sempre está pronto, mas como ela quer chegar primeiro, quer inovar primeiro e quer ter em quantidade, nem sempre eles lançam produtos acabados. Então, você sempre tem que fazer atualização, sempre tem que fazer. E isso a Microsoft ela consegue gerir bem, né? Mas isso, do ponto de vista técnico, é um pouco complicado lançar de qualquer jeito para depois fazer a manutenção. Ok? Então, a gente viu a definição. Então, a engenharia de software integra métodos, ferramentas e procedimentos para o desenvolvimento do software do computador e também dos jogos, que muitas vezes a gente precisa dessas metodologias. É interessante que a engenharia de software, ela conversa, vocês disseram que os jogos é uma área
autônoma, é uma área... mas é porque a engenharia de software, ela, por estar na grande área, como posso dizer, em várias grandes áreas de computação, de arte, ela conversa com a engenharia de software. Aqui, nessa disciplina, eu vou mostrar alguns documentos padrões, alguns que são utilizados muito em desenvolvimento do software. Mas a gente, nos jogos, a gente tem o GDD, então, que é uma documentação específica e muito desenvolvida para os jogos. Então, nessa disciplina, a gente vai ver sim, os documentos clássicos, mas a gente vai tentar sempre adequar aos jogos digitais, adequando a documentação ao GDD, ok? Que é a documentação específica que tem sendo utilizada nos jogos e também utilizada aqui na FATEC e no mercado. Ok. Engenharia, eu falei isso aqui. O que são esses métodos? Métodos dizem o caminho. Então, como é que eu vou fazer aquele projeto, aquele produto? Então, ele envolve um conjunto de tarefas que inclui planejamento, estimativa, análise de requisitos, especificação, codificação. Então, antigamente começava o projeto já codificando. Agora não. Agora existem métodos para você planejar, para você fazer essa estimativa, para você ter toda uma preparação prévia antes de começar a programar. E depois da programação tem teste. Depois de teste, se a gente vê na história do ET, se vocês verem no Netflix, agora eu não lembro, mas se colocar documentar os jogos, vai aparecer. Ele não teve muito testes. Ele fez os 2 meses, cumpriu. Não dormiu. Ele cumpriu esses 2. E assim que finalizou, sabe o que ele fez? Ele foi lá apresentar pro Spielberg e para o pessoal que estava financiando. E eles gostaram, mas é porque eles não foram a fundo naqueles problemas que são esses de cair no buraco, de dificuldade, de não poder fugir do inimigo. Então, faltou teste aqui e manutenção, enfim. E as ferramentas? São várias ferramentas. A gente pode... acho que uma coisa boa fazendo essa disciplina a gente não vai utilizar, mas pelo menos conhecer as ferramentas que no mercado são utilizadas. Eu vou tentar fazer isso, adequar. Procedimentos. Então, o que são os procedimentos? Ele constitui o elo que mantém os métodos e as ferramentas, que são as atividades. Os procedimentos são atividades, porque o método uma coisa, é o caminho, né? Você deve fazer isso. A ferramenta é o meio e o procedimento são as atividades, os passos. Então, elas são essas sequências de métodos que serão aplicados. Devem ser entregues e que ajudam a controlar, assegurar a qualidade e coordenar as mudanças. Marcos de referência, mas enfim. No frigir dos ovos é isso. E o processo? O processo, ele tem 3 elementos fundamentais, que são os métodos. Aqui os métodos. Não tem quadro, né? Eu tenho que comprar uma mesa gráfica para poder desenhar, para poder riscar todo o PowerPoint, mas eu vou fazer isso. Que ela inclui... E todo o processo do desenvolvimento, todo o processo inclui tudo que a gente falou. O caminho, o meio, que são as ferramentas, e as tarefas, o passo a passo para projetar. Então, o processo... E a gente vai aprender como fazer esse processo. Por isso que a gente foi perguntado, mas qual linguagem a gente vai utilizar? Não necessariamente a gente vai utilizar uma, mas a gente vai trabalhar com essas ferramentas e esses processos, essas metodologias, para projetar, construir e manter grandes sistemas. Parece meio abstrato, mas quando a gente começar a estudar, quando a gente começar a utilizar as ferramentas, vocês vão dizer,
agora estou entendendo para que serve essa disciplina, para que serve a engenharia, e vocês vão ver como aplicar. Beleza, de Creuza. E aqui. E no desenvolvimento de jogos, como eu disse, a engenharia de software ela é útil e ela conversa com a área, da área da computação, ela conversa com a área de jogos, mas tem algumas especificidades que eu vou sempre tentar trazer nessa aula. Então, na criação de jogos, num produto... E por que elas conversam? Porque a criação de um jogo e de um software, eles são semelhantes e muitas coisas podem ser utilizadas. Porque, no fundo, se existe uma engenharia, se existe tanta história, tanta experiência e foram criadas tantas metodologias, os jogos, mesmo se são uma área separada, ela não precisa inventar a roda. E sobretudo, porque a criação do software ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela é semelhante ao desenvolvimento do software. Por isso que a gente estuda essa disciplina. E a gente vai estudar como especificar. Aí tem um exemplo da cobrinha aqui. Sobre esse jogo da cobrinha, uma forma de você trabalhar a engenharia do jogo. Então, você começa a dizer, o objetivo do jogo é pegar o maior número de hits. O que é que você está fazendo isso? Você está fazendo a análise, está descrevendo. Então, engenharia de software também é muita descrição. Então, o que vai fazer, o que vai acontecer, para que serve, como o jogo vai fazer, como ele, tecnicamente, ele vai funcionar. Então, a exemplo desse joguinho, eu adorava esse joguinho. Eu tinha um celular com esse joguinho e era muito legal. Você no ônibus ali ficava jogando a cobrinha. Mas o meu era verde aqui. Esses daqui são muito high-tech. Eu não tinha celulares avançadíssimos com essas cores aqui. O meu era esse basicão. Então é isso. Tem essa atividade aqui que a gente pode fazer. Deixa eu pensar. Alguém quer falar alguma coisa? Peraí, que tem um textão aqui. Mas quando vocês receberam... O Marcos fala, mas quando vocês receberam algum jogo que foi parecido com os trailers, entenda uma coisa. Geralmente, aqueles trailers são os vídeos usados no pitch financeiro do jogo. Vocês têm toda uma linguagem específica, né? Eu adoro. E nesse momento, para a percepção do valor para alguém que financia e que geralmente não joga. É verdade. Então, precisa criar impacto para que o financiador perceba algum valor de ganho. Nossa, isso é muito importante. As produtoras fazem... Não, e isso é muito importante. Isso também tem a ver com o planejamento do jogo. As produtoras fazem apenas a ligação entre o estúdio e as empresas e as pessoas que irão financiar. Que geralmente são empresas. É porque o investidor ele tem um objetivo. Ele quer ganhar dinheiro. Então, às vezes, muitas vezes ele não entende do negócio, como o Luciano Huck. O Luciano Huck tem tudo que ele tem. Ele foi sócio do Peixe Urbano, não sei se ainda se existe a empresa. Ele tem hotel. Isso quer dizer que ele domina todas essas áreas? Não, quer dizer que ele investiu para poder ter ganhos. Esse PowerPoint eu vou disponibilizar aqui no Teams, não siga não. Vou disponibilizar, tem aquela área de arquivo. É por isso que a fase de engenharia de software, de planejamento, vai ser muito importante, porque você vai, através de metodologias, tentar estimar o preço e o custo e tentar convencer que ele vai ser rentável, né? Então, você vai ver o público-alvo, vai estudar outros exemplos. O grande medo de um projeto não dar certo, né? Ok? Em falar, a gente já faz a atividade. Em falar em projetos que não deram certos, vamos ver os piores jogos do mundo e ver se vocês concordam com eles? Bora lá.
10, top 5, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o pior jogo de cada videogame. E para essa missão eu convidei meu amigo Lohan, do canal Área 51 Bits. Se apresenta aí, Lohan. Fala aí, pessoal do canal Game das Antigas, tudo beleza? Eu sou o Lohan, do canal Área 51 Bits. E valeu pelo convite, Daniel. E hoje nós vamos falar dos piores jogos de todos os tempos, de todos os consoles. Então, bora lá! Quando falamos dos piores jogos do Atari, sempre pensamos em um jogo, o ET. É, aquele jogo que foi enterrado, tem toda aquela história que acho que vocês conhecem, né? Este sempre entra na lista de todos os piores jogos dos consoles. Mas dessa vez, eu vou falar de outro jogo do Atari, que também tentou usar o sucesso de um filme para se vender. E eu estou falando do King Kong. Eu acho que um dos problemas é que ele tentou imitar o sucesso de Donkey Kong da Nintendo, com jogabilidade bem parecida. Só que o jogo, meus amigos, acabou falhando feio. Aqui, o protagonista tem que subir andaimes parecidos com o de Donkey Kong, para alcançar e resgatar a donzela das mãos do King Kong. Mas diferente do jogo da Nintendo, o King Kong chegou com gráficos terríveis e jogabilidade muito travada. A música do jogo é apenas uma repetição de um pequeno trecho. Então é só jogar por uns 5 minutos e já pensamos em desistir. É foda, velho. King Kong do Atari 2600 é horrível e eu não indico de jeito nenhum. Passa longe desse jogo. Para escolher o pior jogo do Nintendinho, eu joguei vários games que eu não gostava e depois de pensar um pouco, escolhi o Rambo. Eu vou mostrar para vocês a melhor parte desse jogo. Pronto, era isso mesmo. É, pessoal, a abertura é a melhor coisa do jogo. E o que está por vir pode traumatizar alguns jogadores. Vamos começar pelos desenhos dos personagens, que com certeza são muito bizarros. Este aí, por incrível que pareça, é o Sylvester Stallone. Igualzinho, né? O jogo é super mal feito, com gráficos medonhos e efeitos sonoros terríveis. No começo do jogo, o Coronel Trautmann vai visitar o Rambo na prisão e perguntar se ele quer sair da prisão para participar de uma missão. E enquanto não dissermos sim, o jogo não continua. Então, o jeito é falar assim mesmo. A jogabilidade é incrivelmente travada e o personagem corre estilo um atleta de marcha atlética. Aí, se você conseguir jogar o Rambo por mais 10 minutos, você é um herói, porque esse jogo é muito, muito ruim mesmo. E na minha humilde opinião, é o pior jogo lançado para o Nintendinho. Quem viveu a infância nos anos 80 e até os anos 90, mais ou menos, com certeza amava um personagem de uma série muito famosa. E eu estou falando de Alf, o Teimoso. Essa série fez um sucesso estrondoso e é claro que alguma empresa ia fazer um jogo com o personagem, né? Afinal de contas. Quem compara, vem pra ti. Eu não Tá tenho esperando o quê? o prêmio. Contas, dinheiro e mais dinheiro. E foi então que a Nexo desenvolveu isso aqui para o Master System. Pessoal, pensa num jogo ruim, pensa num jogo terrível. Nossa, mas quando eu digo terrível, é porque o jogo é horrível. O personagem é mal desenhado e quando viramos de um lado para o outro, o negócio é tão mal feito que ele pisca. Curte aí. A impressão é que o game foi feito nas coxas e às pressas, porque tudo aqui é mal feito, tudo. Mas depois de pesquisar um pouco, eu percebi que a impressão do jogo ser amador, do jogo ser mal feito, realmente estava certa. Pois o principal programador, nossa, Daniel, que nome é esse que você botou no roteiro para eu falar? É Kevin Seghetti. Isso aí, vamos lá. Kevin Seghetti admitiu que o game era... Vocês concordam, gente? Vocês falaram aqui no chat, deixa eu ver. Ainda continua, né? Por isso as empresas como EA, a EA, nunca sei pronunciar, usam o método de lootbox. É melhor vocês falarem, gente. Pois conseguir financiamento para um jogo é complicado e pagar o lucro é muito mais difícil. Geralmente a gente tem que fazer manobras de aplicação em bolsas financeiras para garantir parte do lucro do financiador. EA, exatamente. EA. Gente, é um tema. Planejamento é muito importante para ter esse sucesso, seja através do investidor, seja em produção
própria de qualquer tipo, ela é muito difícil. Imagina antes, quando não tinha engenharia de software. Pobre de controles horríveis. Eles lembrando que tinha apenas 20 anos quando programou algo. Como o próprio programador já admitiu a jogabilidade travadíssima, não tem como dar crédito nesse jogo. Aqui temos que coletar itens para fazer a nossa nave voar novamente, mas com uma jogabilidade pobre, essa missão fica quase impossível. Quando a gente fala dos piores, é sempre comparando eles provavelmente estão comparando com os jogos que tinham existentes, né? Isso é tão óbvio, não sei por que eu parei para falar isso. Para falar do pior jogo do Mega Drive, eu tenho que contar um trauma que eu tive na minha infância. Porque em um certo dia, especificamente uma sexta-feira, dia de alugar uma fita e entregar só na segunda, eu fui todo feliz na locadora. E olhando as capas dos jogos, um game me chamou a atenção. Dark Castle. Eu gostei do nome do jogo e na capa tinha um ser bem estranho, com as asas, e eu achei que realmente o game seria bem legal. Quem já conhece o Dark Castle já pode imaginar a frustração que eu tive, né? Assim que coloquei o jogo, eu vi uma tela de seleção muito bem feita, com um personagem grande e pensei, nossa, esse jogo deve ser top. Mas, quando o jogo começou, veio o desespero. O game é incrivelmente mal feito, com personagens terríveis. Dá uma olhada nesses pássaros e me diz se não parece com gráficos do Atari 2600. Mas como eu achava que esse jogo já era muito bastante, podia piorar, com a moto. É uma das piores jogabilidades da história dos games. Aqui tudo te mata. Triscou um pássaro, morre. Caiu um pouco mais alto, morre. Desceu as escadas e tropeçou, faleceu. Pessoal, para vocês realmente perceberem o quanto esse jogo é ruim, vão ter que jogar esse lixo. E garanto que vai ser bem rápido, porque a maioria dos jogadores não passaram nem da primeira fase. Dark Castle, sem dúvida, na minha opinião, é o pior jogo feito para o nosso tão amado Mega Drive. Eu acho que a escolha de pior jogo do Super Nintendo foi a mais fácil. Quem tá falando isso é o Daniel, foi ele que escreveu, não fui eu não. Porque, por acaso, você já ouviu falar em Hong Kong 97? Pessoal, essa bizarrice é um game estilo shoot'em up feito pela Hapsoft, uma empresa japonesa de jogos. O jogo já começa da pior maneira possível, pois os caras perguntam se tem alguém interessado em vender o jogo pra eles. O que tem a ver, velho? E aqui controlamos um carinha super mal feito e temos que atingir outros carinhas mais mal feitos ainda. A primeira vez que eu joguei o game durou só um segundo, porque eu fui atingido de cara e essa merda só tem uma vida. O negócio é feio, bizarro e, sinceramente, é injogável. A escolha do pior jogo do Neo Geo não foi fácil, mas esse console é conhecido por ter muitos jogos excelentes. Mas depois de pesquisar bastante, encontrei um jogo bem ruim. O Minasan no Okagezama Tezu. Eu acho que é assim mesmo que fala. De cara tem uma escolha entre dois personagens bem estranhos. E um deles é uma espécie de irmã gêmea do Ronaldinho Gaúcho. O jogo é estilo um dominó. Que é isso, gente? É daqueles games que só japoneses conseguem jogar. E não consegui de jeito nenhum. Como eu falei, tem que saber as regras para conseguirmos jogar. Mas eu percebi que é um jogo bem simples. Mas me explica o que tem a ver essa tela de game over. Na tela surge uma caveira com uma música de terror. Nada a ver. Este game é bem fraco e quase impossível de jogar. Battle Monsters é mais um daqueles jogos que tentam repetir a fórmula de Mortal Kombat, colocando atores digitalizados. E o resultado foi o mesmo da maioria. O jogo ficou uma merda. À primeira vista, o game até chama a atenção, com alguns personagens bem legais, como podemos jogar com a Medusa ou com o Frankenstein. Mas assim que o jogo começa, já desanima demais. Pra mim, a pior coisa do game é a jogabilidade. O jogo é incrivelmente travado e conseguir dar um golpe usando uma magia já é algo a comemorar. É aquele tipo de jogo que ficamos apertando os botões iguais uns loucos pra conseguir fazer alguma coisa. Battle Monsters é bem ruimzinho e não recomendo de maneira alguma. Quem jogou igual
gostou de Bubsy, lançado para o Super Nintendo e o Mega Drive, ficou com uma certa expectativa quando este game chegou para o PlayStation 1. Mas já nos primeiros segundos de jogo, essa expectativa se transformou em frustração. Porque este game não é ruim não, ele é terrível. Pense em um jogo mal feito. A grande impressão é que o game é uma versão beta, um jogo de teste, porque aqui é tudo mal desenhado e, por incrível que pareça, não tem cenários. É só essa textura tosca o jogo todo. Em muitos jogos da época, os personagens geralmente coletavam alguns itens, como as argolas do Sonic e as moedas do Mario. Então o produtor do jogo achou legal isso também. Mas quem foi o idiota que teve a brilhante ideia de fazer o Bubsy coletar átomos? Bubsy 3D é muito ruim e não indico de jeito nenhum. O pior jogo do Nintendo 64 é bem óbvio, né, pessoal? Eu acho que vocês já viram aí, todo mundo já sabe que é o Superman 64, né? Eu até tentei achar outro pior, mas não teve como, porque Superman 64, eu acho que ele sempre assim, vai ser considerado o pior jogo de Nintendo 64 e um dos piores de todos os tempos. Eu não sei nem por onde começar a massacrar essa bosta, mas eu acho que começar pelos gráficos pífios. Nossa, Daniel, caprichoso esse roteiro, hein? Os gráficos são incrivelmente mal feitos e sem capricho. A impressão é que tudo foi feito nas coxas, porque além dos gráficos péssimos, o jogo ficou todo bugado. Então, nosso personagem em alguns momentos ele tem paredes ou cai em abismos invisíveis. Mas sem dúvida, a pior parte do jogo fica por conta da jogabilidade. Vocês já perceberam aqui nessa lista que sempre é a jogabilidade que fode o jogo, né? Tipo, o gráfico pode ser ruim, pode ter uma história ruim, até a musiquinha pode ser repetitiva, mas sempre o que mais fode o jogo é a jogabilidade. Então, dando sequência. O personagem anda todo errado, para controlar o Superman jogando é quase impossível. Quando lembro da parte dos anéis já me dá dor de cabeça. Se nunca jogou Superman 64, sinceramente, eu fico feliz por você, viu? Porque não perdeu foi nada. Eu ia falar, mas depois eu falo, faltam 5 minutos. The Ring era para ser um jogo de terror, onde teríamos vários sustos durante o game. Mas não é bem isso que encontramos aqui. Para mim, ele parece mais um simulador de trabalho no escritório, porque passamos praticamente todo o jogo andando em cômodos e salas de um prédio, falando com os caras estranhos e atendendo telefones. Joel! O Tiririca! A música do jogo é incrivelmente irritante, porque ela fica se repetindo infinitamente, e parece muito com aquelas músicas das novelas mexicanas. Eu vou mostrar pra vocês a parte que eu achei mais legal desse jogo. Pessoal, se você quiser se irritar um pouco, compra ou baixa The Ring. E te garanto que em 2 minutos já vai ficar puto. Eu coloquei o Aquaman como o pior jogo do GameCube, primeiramente porque este game é extremamente chato. Nosso objetivo principal é sair procurando inimigos que normalmente estão fazendo alguém de refém. Aí temos que dar 3 ou 4 socos dele e pronto. Vamos atrás de outro inimigo. Eu joguei bastante esse jogo e é basicamente só isso mesmo. É chato pra um cara. Não posso falar chato pra um cara. Vamos lá, é chato pacas, como tá no roteiro. Os gráficos são bem fracos para um jogo do GameCube. Muitas vezes parecem gráficos de PS1. A jogabilidade também é muito fraca e travada. Eu posso comparar controlar o Aquaman na água como controlar o Superman 64 voando. É difícil e muito complicado controlar o personagem. Se você gosta do Aquaman do GameCube, parabéns. Eu te respeito, viu? Que eu não gosto nem a pau. Até o nosso tão amado PlayStation 2 tem jogos horríveis. E o que eu vou trazer pra vocês é uma tentativa frustrada de fazer um jogo baseado em um filme. Eu estou falando de Charlie's Angel, ou As Panteras, como ficou conhecido aqui no Brasil. Parecido com o que o Lohan falou do jogo Aquaman, os gráficos desse game parecem mais de PlayStation 1. As câmeras do jogo são super confusas, a jogabilidade, além de ser ruim, é tosca. Curte aí as partes de luta, com gritos e gemidos incríveis. Sem dúvidas, a
personagem entra em cena de biquíni. Curte aí. As Panteras é um game bem fraquinho e totalmente dispensável quando o assunto é PlayStation 2. Acabando Para já. finalizar essa lista maravilhosa, eu vou trazer um jogo terrível lançado tanto para o PS3 quanto para o Xbox 360, porque eu considero esse o pior jogo já lançado para os dois consoles. E é claro, né, que eu estou falando de Rambo, de videogame. O jogo trouxe gráficos horrorosos e a inteligência artificial dos inimigos é praticamente nula. Tá, mas se o jogo tivesse gráficos fracos e feios, mas a jogabilidade fosse boa, o game poderia até salvar, né? Mas, por incrível que pareça, a jogabilidade consegue ser pior do que os gráficos. No jogo não controlamos o personagem, então ele anda sozinho, controlamos apenas a mira. Em alguns momentos, acontece aquela tosqueira onde temos que apertar botões específicos que o jogo manda. E isso é bem legal, né? Bem legal. Rambo The Videogame foi massacrado pela crítica e eu considero o pior jogo já lançado para o PS3 e para o Xbox 360. Essa risada do Charles. Ei, galera, é isso aí. Por hoje é só. Daniel, muito obrigado pelo convite. Gostei demais de participar do seu canal. E visitem meu canal lá, galera. Área 51 Bits é um canal de jogos e também de animação. E de vez em quando aparece uma sériezinha lá. Então, visita lá. Valeu pelo convite, Daniel. É nóis, tamo junto. E é isso aí, galera. Valeu. É isso aí, pessoal. Vocês estão continuando o diálogo aí, né? E aí, pessoal? Como eu disse no começo da aula, a aula sempre tem uma parte teórica e uma parte prática. Tem uma atividade ali proposta no PowerPoint, mas eu vou fazer uma outra proposta de atividade. A atividade é, vocês vão pegar vou passar o link do vídeo, os piores games. Vocês vão pegar esses jogos, pode ser esses jogos ou um jogo, porque esses jogos frustraram o pessoal que participou do canal e o dono do canal, né? As pessoas que estavam narrando. Vocês podem pegar esses exemplos ou exemplos pessoais que vocês tiveram essa frustração com relação ao jogo e pensar o que foi que acha que não deu certo, porque foi a jogabilidade, foi a música, o que foi que não deu certo? Ele é muito lento, ele é muito rápido, sei lá. Vocês vão pensar no jogo que na história de vocês fizeram que foi frustrante, ou esses que passaram no vídeo, eu passei o link, e vocês vão apontar o porquê ele não era bom, e depois vocês vão melhorar as funcionalidades dele e a jogabilidade. Então, poderia ser assim, poderia melhorar isso. E você vai ver que esse exercício ele vai fazer todo o sentido para os assuntos que a gente vai aprender mais na frente. Então, a partir dessa prática, a gente vai trabalhar os assuntos. Nas próximas aulas, a gente vai vai trabalhar com o exemplo do Smaug e do trabalho do projeto que a gente vai fazer no final. Mas na aula de hoje, a gente vai fazer esse tipo de atividade. E quem quiser apresentar semana que vem, o microfone vai estar aberto. Eu vi esse jogo, a jogabilidade assim, ele poderia melhorar dessa forma, dessa forma, dessa forma. E depois que cada um apresentar, não é obrigatório, não vale nota, é quem realmente se empolgar e quiser apresentar no começo da aula e depois a gente continua com a aula normal, ok? Entender a atividade, pensar em um jogo que vocês jogaram, se frustraram, ou dessa lista, fazer um resumo dos problemas que tem esse jogo e propor soluções para esses problemas. É isso. A atividade. Pensar no jogo. Pensar no jogo
2, apontar os problemas. 3, propor soluções. Ok? Então, quem quiser, não é obrigatório apresentar. Quem quiser apresentar, se ninguém quiser apresentar, tá tudo bem também. Eita, porra. Não tem 4, não. Ok? Então, eu acho que eu vou encerrar a gravação, também para não ficar muito grande para quem não quiser baixar, para quem quiser baixar. E a parte agora é só atividade. Para a gravação, sim. Tchau! Você que está ouvindo a nossa aula, que vai ouvir nossa aula depois. Hoje é dia 2 de março de 2021. Ok, primeira aula. Ok, vocês podem fazer agora, vocês podem, se quiser fazer offline, se quiser fazer um outro dia para apresentar semana que vem, quem não quiser apresentar, não apresenta, é livre. Eu não vou fazer intervalo, porque a gente pode pegar direto, que eu vou pegar direto, que eu vou ficar aqui direto, mas se vocês quiserem fazer um intervalo, façam, se não quiserem, já está aí empenhado, façam. Então é isso. Então, a atividade é a segunda aula. Quem quiser fazer intervalo, faz e começa a fazer atividade. Eu estarei aqui só para, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem compartilhar, mas agora é livre. É como vocês quiserem. Quem quiser desconectar e depois conectar, eu estarei conectado até às 10h30, ok? E quem quiser já trocar umas ideias hoje, está tudo aqui. Beleza? Então, não sei se eu vou ver todos. Hoje não tem chamado. Uma boa noite a todos e bom trabalho. E se quem a gente não vê agora, a gente se vê na semana que vem. E eu estarei aqui até 10h30 online, só esperando por vocês. Boa noite, boa noite. Façam essa atividade, é muito legal, porque aí vocês vão entender bem a disciplina. Ok? Boa noite, boa noite. Não é para entregar, é só para apresentar. Não vale nota, não é obrigatório apresentar. Então, na próxima aula, quem quiser compartilhar, a gente compartilha por aqui mesmo, pelo chat. Tá bom? Ok, ok. Boa noite, pessoal. Não é obrigatório ficar online, não. É só para quem quiser. Vocês podem fazer no papel também. Boa noite.